Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aos presentes, aos que estão online. Meus pais estão no Brasil, que Deus abençoe, que essa palavra venha trazer impacto na vida de vocês, seja abençoado. A presença do Senhor está forte aqui nesse lugar. Esse pessoal adorando ao Senhor. Nosso intuito é chamar a atenção do Senhor para as nossas vidas, para que nossa vida haja mudança. Glória a Deus. Muito feliz, agradeço o pastor, a pastora por essa oportunidade. Quero dizer que toda vez que eu subo aqui, eu subo com muito temor e tremor. Toda vez, parece que é a primeira vez que eu estou aqui. E que Deus possa abençoar o Senhor fortemente. Eu sei que o Senhor é uma pessoa muito zelosa pela obra do Senhor, muito zelosa pelo altar. E obrigado mais uma vez pela confiança. Amém? Deus me deu uma palavra, Juízes 16, capítulo 19. E eu estava na minha casa domingo, sentado, meditando essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração. E o pastor manda mensagem se eu poderia trazer a palavra, né, nessa quarta-feira. Aí eu até mandei uma foto para ele. Falei, o pastor estava meditando uma palavra. Aí ele, amém, meu filho, deixa Deus te usar. E a palavra, Juízes 16, capítulo 19, diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda desta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e arrancaram-lhe com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Amém? Pode assentar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, uma vez mais quero colocar minha vida diante do Senhor, Pai. Meu Deus, que não seja, Senhor, as minhas palavras, Senhor, porque as minhas palavras, Senhor, elas são limitadas. As minhas palavras, Senhor, elas não podem trazer vida, não podem trazer existência, meu Pai. Senhor, mas eu coloco, Senhor, mais uma vez diante deste altar. Senhor, o altar não é uma plataforma, Senhor, um lugar mais alto, mas altar é lugar de sacrifício, é lugar de entregar, Senhor, é lugar de renúncia, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fala, Senhor, nesta noite, Senhor, aos que estão aqui nesta noite, aqueles que vão ouvir, aqueles que estão no Brasil, os nossos irmãos, Senhor, que estão em casa. Meu Deus, que essa palavra possa gerar fruto, Senhor, que essa palavra, meu Deus, o Teu nome possa ser glorificado e exaltado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido. A história de Sansão é uma história muito conhecida, mas de grandes ensinamentos para os dias atuais. Se eu pudesse dar um tema para essa pequena reflexão aqui essa noite, eu daria Perdidos em Casa. Perdidos em Casa. Eu vou falar um pouco da biografia da vida de Sansão, para a gente construir a mensagem, para a gente chegar no ponto das aplicações. Quando Moisés tirou o povo do Egito, logo quem sucedeu Moisés, o legislador, foi Josué. Josué conduziu o povo à terra prometida, à terra que Deus tinha prometido a Moisés. E Josué dividiu as terras segundo aquilo que Moisés falou para ele. Ele dividia as tribos, as terras, para as 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de José. E Josué foi um líder espetacular.
um homem que Deus encorajou no capítulo 1, o Senhor Deus falou a Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo, não tema. E com essas palavras, ele foi encorajado pelo Senhor. Ele conduziu aquele povo àquela terra. A primeira cidade que eles avançaram foram Jericó. A primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. E assim eles conquistaram várias cidades. E eles tomou posse daquela terra. Só que Josué, ele não deixou um sucessor. Josué não deixou um líder para guiar aquele povo. Então, quando Josué morreu, o povo ficou sem direção, sem uma liderança. E quando não tem uma liderança autêntica, quando não tem uma liderança, porque o líder ouve de Deus e passa a visão para o povo. Então o povo estava perdido, no sentido, não sabia o que fazer, não perdeu o horizonte. Então quando entrou o tempo dos juízes, e Deus levantou vários juízes, e nesse tempo de juízo durou aproximadamente por 410 anos. E nesses 410 anos parecia um ciclo. Deus levantava um juiz, aquele juiz, aliás, quando o povo era oprimido pelos vizinhos, porque os vizinhos que Josué conquistou naquela terra, um deles era os filisteus. Aquele povo viu que eles estavam não tinha uma voz profética, não tinha um líder. E viu que o povo estava brigando um com o outro. Então eles queriam tomar aquela terra de volta. Eles queriam possuir aquela terra. E por não ter um líder e pela a dureza do coração do homem, a dureza do coração da mulher, o povo foi entregando o pecado, entregando a vaidade. E o próprio Deus fala que ele entregava o povo na mão dos inimigos. E aquele povo era um juízo de Deus, oprimiu o povo de Deus. E sempre quando a terra clamou por justiça, Deus levantou homens. E quando o povo estava sendo oprimido, Deus levantava juízes. E nesse tempo, começa a vida de Sansão. Nesse tempo, a palavra do Senhor fala no capítulo 13, que por 40 anos o povo vivia escravo aos filisteus. Por 40 anos, tudo aquilo que ele escolhia, os filisteus pegavam melhor. É a mesma coisa se nós estivéssemos no Brasil e entrava os Estados Unidos ou outro país e tomava conta do nosso Brasil e nós pagávamos imposto a eles, para vocês entenderem a situação o qual eles estavam vivendo. Então era uma situação crítica, era um cenário negro que o povo de Deus estava vivendo. Existia um homem que chamava Manoá, da tribo de Dan, um homem que temia o Senhor, e a esposa dele era estéril, não poderia gerar. Então o anjo do Senhor aparece àquela mulher e falou e fez uma promessa para ela que ela ia ter um filho. E esse filho ia ser um libertador. Esse filho ia tirar o povo da escravidão. E o nome Sansão significa pequena luz. Alguns dizem que significa pequena luz. Ou seja, naquela escuridão, naquele cenário que os hebreus ou os israelitas estavam vivendo, ele ia ser a luz. Deus ia fazer a diferença através da vida de Sansão. Talvez nós estamos vivendo nesse cenário esses dias. Esse cenário que parece que a mídia mata mais do que o vírus. Só da pessoa falar que está infectada, de tanta gente ouvir e ver notícia. Quando a pessoa fala que está contaminada, foi positivo. Parece que a pessoa morre antes da hora dela ver as notícias que acontecem
na televisão, acontecendo. Então a mídia mata mais do que o vírus. Então foi nesse cenário de escuridão, nesse cenário de escravidão, neste cenário ao qual o povo queria a terra de volta, mas aquilo que Deus dá, Deus não tira, Deus não pega de volta, porque Deus deu uma promessa que onde que nós pisarmos seria nosso por herança, seria pelas descendências de Abraão. Então aquela terra já tinha sido tomada, o povo já tinha possuído ela. Então nesse cenário nasce Sansão. E Sansão teria três coisas que ele não podia fazer. Quando o anjo apareceu, o anjo já falou para a mãe, falou, olha, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode tocar em coisas imundas, ele não pode beber bebida forte. Bebida forte, naquele tempo, na antiga Canaã, as vinhas, porque o próprio Deus sabia que as vinhas de Canaã, quando o povo se embriagava, eles faziam orgia. Então Deus sempre quis um povo separado. Mas talvez alguém pergunta, mas por que Deus exige tanto de algumas pessoas? Queridos, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Tem coisas que Deus vai pedir para o pastor e não vai pedir para mim. De quem mais é dado, mais é cobrado. Certa vez, querido, Jesus disse, quem diz que eu sou? Alguns disseram, alguns dizem que o Senhor é o Elias, profeta. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, e tu, quem diz que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo adiante, acontece que Jesus chama os três para orar. Jesus chama os três para orar. E Jesus pega os três dormindo. E o interessante, pastor, que Jesus não pergunta a Tiago e João por que estavam dormindo, mas pergunta a Pedro. Por quê? Nós pensamos que quando a gente recebe uma revelação, é para pregar no culto de domingo. Não, mas a revelação nos compromete. Quanto mais dá, mais é cobrado. Por que Jesus não cobrou de Tiago e de João? Porque Pedro sabia, Pedro tinha recebido uma revelação, quem era Cristo. Então, de quem mais é dado, mais é cobrado. Se Deus está dando uma revelação para uma pessoa, não é para a pessoa, é para a pessoa pregar, mas só que vai ser cobrado, porque Deus está confiando algo na vida dessa pessoa. Deus estava confiando em Sansão, para Sansão libertar aquele povo. Então é nesse cenário que Sansão começa. A primeira coisa que Sansão faz, quando ele já estava adulto, a palavra de Deus fala que ele crescia, e o Espírito Santo o enchia a cada dia. A primeira coisa que ele faz é pisar no território do inimigo. Ele foi a uma cidade, e se interessou por uma mulher. Ele se interessou por uma mulher e se casou com ela. E ele disse, e o pai dele perguntou, meu filho, mas não tem alguma mulher aqui do nosso clã? Não tem uma mulher aqui da nossa cidade? Ele diz, mas essa agradou os meus olhos. Essa agradou os meus olhos. E assim ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele estava em casa, mas estava perdido em casa. Aqui começa a história de Sansão. Então ele começou bem e começou a declinar. E rapidamente ele se envolveu com mais coisas. Ele foi dando brecha. E mais na frente, ele envolve com
ele envolve com, mais na frente, aleluia, glória a Deus, ali quando ele conhece aquela mulher agradou aos olhos dele, ele não se preocupou, ele quebrou a primeira aliança foi quebrada, de não julgo desigual, sempre Deus nos adverte, mas por quê? Que Deus sempre não deixa a gente, né, por exemplo, pessoas dentro da igreja que conhecem outras pessoas do mundo. E geralmente aquela pessoa, é rara a pessoa que consegue trazer ela para a igreja, mas geralmente ela tira ela da igreja. Então Deus já vendo isso, vendo que as vinhas de Canaã, o vinho, ia deixar Sansão fora da presença de Deus, então Deus já proibiu isso, e ele foi avançando para as coisas erradas. E lá na frente ele conhece uma mulher chamada Dalila. Dalila, uma mulher forte em manipulação e fraca em fidelidade. Uma mulher que muitos falam que ela conseguiu tirar Sansão do propósito de Deus. Queridos, eu não sei o que tem te afligido esses dias. Eu não sei o que você tem pensado, o que tem assolado o seu coração. Mas o Deus que nós servimos, o Deus ao qual nós cremos, Ele pode fazer todas as coisas. Mesmo ali, como Sansão, Deus levantou Sansão como um libertador. Uma pessoa que ia tirar Israel da escravidão. Uma pessoa que podia fazer com aquela força que ele tinha. Deus nunca levantou um juiz da forma de Sansão, porque Deus dava estratégia para os outros juízes e o povo vencia. Mas Deus usava Sansão de uma forma diferente. Com a queixada de jumento. Com a queixada, Sansão matou 1000 homens. Sansão certa vez estava numa cidade, antes de Dalila um pouco, uma prostituta. E Sansão era invencível na força. Tudo que os filisteus faziam não conseguia segurar Sansão. Mas talvez você me pergunta, mas Sansão não estava quebrando as leis? Sim, Sansão estava quebrando. Mas Deus, isso significa a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus, porque talvez nós pensamos, nossa, mas que unção, que pregação, que louvor. Mas a pessoa está torta, a pessoa está fazendo o que é reto, a pessoa está quebrando aliança. Mas Deus está ali com aquela pessoa, dando a oportunidade para ela se alinhar com a vontade de Deus. Deus está dando a oportunidade da pessoa voltar ao primeiro amor. Deus está dando a oportunidade à pessoa a ver a misericórdia de Deus. Nós vemos que nesses 410 anos que passaram de Juízes, se eu não me engano foi 13, esses 400, os juízes não conseguiu melhorar o povo. Depois começou os reis não conseguiram salvar o povo. Quem consegue salvar a humanidade é Cristo Jesus. É só Ele que é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Os juízes tentaram, os reis tentaram, os sacerdotes tentaram, mas quando Cristo pisou na terra, a terra nunca mais foi a mesma. A terra nunca mais foi a mesma. A história de Sansão nos comove, porque nós somos homens falhos, homens pecadores. A diferença de Sansão, eu pude ver nesses dias meditando na vida de Sansão. Sansão sendo um líder, Sansão sendo um juiz. A palavra de Deus diz que ele julgou o povo por 20 anos. Por 20 anos, e 2 vezes o homem clamou ao Senhor. Uma pessoa que não estava preocupado com a vontade de Deus. Ele dizia, essa agrada os meus olhos.
essa agrada os meus olhos. Ele não perguntava se era a vontade do Senhor. Cada dia Sansão estava dando um passo mais para o fundo. Talvez tem pessoas que pararam de orar. Talvez tem pessoas que pararam de jejuar. Talvez essa pandemia tenha calado a boca de cristão. Tem enterrado cristão. Mas é noite de nós nos levantarmos. Ei, Sansão, levanta nesta noite. Levanta, Sansão, nesta noite. O Deus da segunda oportunidade está aqui nesta noite. Então a palavra do Senhor diz que aquela cidade foi tomada. E a palavra de Deus fala que à meia-noite, Sansão se levantou. E aquelas portas, ele rompeu aquele portão. Eu estou falando de um grande portão, um portão grande, pesado. E Sansão levou até o cume do monte. E ficou ali numa montanha. E os filisteus ficaram, e ele colocou fogo na seara dos filisteus. E os filisteus ficaram bravos, furiosos. Foram 2.000 filisteus em Judá, em Israel, e cercaram aquela cidade e começaram a oprimir a família de Sansão por causa de uma pessoa que estava fora do propósito do Senhor. Talvez por causa de uma pessoa que se desalinha. Todos pagam preço. Todos pagam preço. Naquela hora, a família de Sansão começou a ser oprimida pelos filisteus. A família de Sansão foi até onde que ele estava, numa rocha, e amarraram Sansão e entregaram aos inimigos. Mas a palavra de Deus fala que naquela hora, Sansão, com a queixada de jumento, matou 1.000 homens. 1.000 homens que estavam ali. Então, olhando humanamente, Sansão Sansão, humanamente, os filisteus não conseguiam lutar com ele. Mas os filisteus buscavam algo para acabar com a vida de Sansão. Então foi quando Sansão mais uma vez pisa no território do inimigo. Mais uma vez, queridos, uma coisa, se Deus não dá direção para você, de você ir em certos lugares, se você não estiver preparado, não vai, querido, não vai. Mais uma vez, Sansão pisa no território do inimigo, e quando ele pisa no território dos inimigos, ele se encontra mais uma vez, como o nosso adversário, o inimigo. Ele sabe a fraqueza de cada um, sabia que a fraqueza de Sansão era mulher, era carne. E Sansão conhece Dalila. Queridos, é interessante que quando, voltando um pouquinho atrás, quando Sansão, seus pais foram levar ele na cidade de Tina, naquela cidade apareceu um leão para ele. E a palavra de Deus fala que ele matou aquele leão. O interessante, pastor, que no estudo, o leão, ele ataca uma presa sempre mais fácil. Sempre mais fácil. O leão nunca ataca uma pessoa, um animal sem pesquisá-lo. Ou seja, sem ver se ele está com algum defeito, mancando, se ele está machucado. Porque o leão não quer gastar muita energia, porque se ele errar o bote... Então, humanamente, Sansão era mais robusto do que o pai e a mãe. O leão, então, podia muito bem ter atacado os pais. Mas o diabo tem um alvo. O diabo, ele tem um alvo. Toda pessoa que é escolhida, toda pessoa que se levanta para fazer algo para Deus, o leão atacou o Sansão, porque o diabo tem um alvo. O diabo não queria matar os pais de Sansão. Então o diabo foi
o leão atacou ele, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo apossou dele e ele destruiu ele como fosse um cabrito. E os pais dele nem viu. E quando Sansão voltou, Sansão quebra outra aliança com Deus. Ele foi ver. O que eu aprendo? A palavra de Deus fala que, e vindo Sansão, ele saiu do caminho. Mais uma vez, ele saiu do caminho. Ele perdeu o foco. Mais uma vez, ele saiu do caminho e foi e tocou em coisa morta. Sansão passou por isso tudo, só porque ele tocou em coisas mortas. E chegando nesse texto que eu li, ele conhecendo Dalila, e Dalila todo dia importunando Sansão, qual é seu segredo? E ele já tinha passado por isso uma vez. O primeiro casamento dele, ele lançou um enigma. Ele lançou um enigma sobre o leão, que era do comedor saiu comida e a doçura saiu do forte. Ou seja, o leão e o mel. Ele estava falando sobre isso. Então, aquela mulher importunou ele, a primeira, e ele já tinha caído no mesmo laço. E aqui, ele começou a brincar. Queridos, cada um de nós tem segredos com Deus. Tem coisas que Deus fala congregacional, Deus fala para todos. Tem coisas que Deus fala só com o pastor, tem coisas que Deus fala só com a Roberta, e tem coisas que Deus fala só comigo. Deus tinha segredo com Sansão. Sansão tinha quebrado 2 alianças. E a terceira, Sansão começa a brincar. E Dalila, como é forte em manipulação, começou a entrar na cabeça dele. Sansão, me fala seu segredo, me fala seu segredo. Sansão, me fala seu segredo. E Sansão foi brincando, foi falando. Quando é fé, Sansão contou o seu segredo. Eu sou nazireu de Deus, eu sou consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se você cortar minhas 7 tranças, eu serei um homem normal, como qualquer um. E naquela hora a Bíblia fala que Sansão estava dormindo no joelho de Dalila. Ou seja, o forte sendo vencido pela fraqueza. O forte sendo vencido pela fraqueza. Queridos, nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com coisas mortas, coisas do passado. Quando a Bíblia fala aqui de Sansão, não tocar em coisas mortas, para nós nos dias atuais de hoje, é não tocar naquilo que um dia nós era preso, na pornografia. Se eu sou fraco com boate, para que eu vou passar perto? Para nós isso, a aplicação é coisas do passado. Então Sansão conta para Dalila, e ele não sabia, e quando Dalila o desperta, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. E agora o interessante aqui, o 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe tiraram os olhos. O interessante, pastor, que aquilo que Sansão, quando o pai de Sansão falou para ele: Sansão, por acaso não tem mulher no nosso clã? Sansão respondeu: ela agrada os meus olhos. Primeira coisa que os inimigos tiraram foram os olhos de Sansão. A segunda coisa, a primeira coisa que foi o cabelo, o voto do nazireado. Existia 2 tipos de nazireado. Pessoas que eram escolhidas Deus do ventre, que eu me lembro agora foi 3, Sansão, Samuel e João o Batista. Eram pessoas escolhidas por Deus. Mas, queridos, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus fala que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado, o Senhor o levanta. Quando Sansão, do primeiro casamento, quando ele tocou em coisa morta, se ele tivesse chegado no pai dele e tivesse: pai, eu toquei, esse mel é de um leão que eu matei, eu quebrei meu voto. Certamente o pai de Sansão levaria ele para o sacerdote, o cabelo dele seria rapado e ele
ia começar de novo. Ele ia começar do zero, mas Deus perdoaria. Deus perdoaria. Era simples, mas Sansão quis continuar. Ele continuou pregando a palavra. Sansão continuou adorando. Sansão continuou no púlpito. Ele não quis voltar à paternidade. Queridos, eu quero falar nesta noite, se você tem tocado em leão morto, você da nossa igreja, se você tem tocado em leão morto, está aqui o nosso pai espiritual. Não tenta levar isso sozinho, porque se você vai levar isso sozinho, uma hora vai acontecer igual aconteceu com Sansão. O que Sansão não queria aconteceu. Se Sansão tivesse voltado, o sacerdote tinha rapado o cabelo dele, tinha queimado, tinha feito a purificação. Ele ia começar do zero. Ele ia começar do zero. Só que ele escondeu o pecado e continuou. E Deus foi dando corda, Deus foi dando corda. Só que o próprio Deus, alguns falam, eu acredito que Dalila não era o inimigo de Sansão. Dalila era apenas a distração. Dalila foi apenas um instrumento de Deus para Sansão, que estava perdido na casa, ser encontrado por Deus. Eu quero partir para a conclusão nesta noite, que no capítulo 16, 60, nesta noite, eu não tenho uma palavra de repreensão. Está aqui nesta noite o Deus da segunda chance. A palavra de Deus fala que Sansão foi levado ao moinho. O moinho fez bem para Sansão. Dalila foi um instrumento de Deus na vida de Sansão. Dalila foi apenas o instrumento para que Sansão fosse para o moinho. Porque no moinho, Sansão só começou a ver quando ele perdeu a visão. Quando ele perdeu a visão física, ele enxergou o propósito de Deus. E no moinho, ele teve tempo de refletir o que Deus tinha confiado na vida dele. No moinho, ele viu que o Deus da segunda chance estava com ele. E ali ele trabalhando, rodeando. E ele começou a humilhar para o Senhor. E a palavra de Deus fala que o cabelo dele começou a crescer. A misericórdia de Deus alcançou a vida de Sansão. O amor de Deus, o amor imerecido, aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não somos dignos. O interessante é que o nosso Deus, o nosso Jesus, quando o Pedro negou ele, quando Jesus ressuscitou, eu nunca vi na Bíblia Jesus falando assim: Pedro, você me negou, eu falei que você ia me negar. Eu nunca vi Jesus aparecer para Paulo, para Saulo, e maltratar ele por causa do passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se você tem tocado em leão morto, não tem nesta noite uma palavra de condenação. Mas talvez você, antes de você ser com os olhos vazados, antes de você perder a sua visão, antes de você ser envergonhado pelo inimigo, porque o inimigo, tudo aquilo que fazemos oculto, seja as coisas boas ou as coisas ruins, vai vir à tona, meu irmão. Vai vir à tona se eu estou levando o meu ministério de qualquer jeito. Se aquilo que Deus confiou na minha vida, se eu estou levando de qualquer jeito. Deus vai pôr à prova, Deus vai, tudo aquilo que fazemos, Deus vai revelar. Então, se você está levando a vida de qualquer jeito, se você se perdeu, querido, se você se perdeu, mas perdeu aqui dentro, aquela mulher da dracma perdida, aquilo era um acessório para o casamento, para o encontro com o rei. Está aqui dentro, não está lá fora. É tempo de nós nos posicionar. É tempo de nós nos levantar.
É tempo, Sansão, de fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Quando Sansão, no moinho ali, quando ele chegou, quando ele refletiu naquilo que Deus confiou e aquilo que ele fez, ele teve uma mudança paralela a isso. É como Zaqueu, quando ele subiu ali naquela árvore, e quando Jesus olha para cima assim e fala assim: Zaqueu, desce, convém-me pousar na sua casa. Até aquela hora não tinha acontecido nada, mas quando ele desceu, e ele reconheceu o seu pecado e falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Naquela hora Jesus Cristo falou: hoje veio salvação a esta casa. Então a diferença é em reconhecer os nossos pecados. É reconhecer, meus irmãos, que estamos muitas vezes perdidos em casa. Estamos perdidos em casa, mas está em casa, é tempo de nos levantar. É tempo de nos posicionar. Os dias têm sido maus, os dias têm sido difíceis. Mas o Senhor cada dia tem provado o seu amor, tem provado que está conosco. Fecharam fisicamente as portas da igreja essa pandemia, mas a igreja triunfante não. A igreja triunfante está de portas abertas. A igreja triunfante está adorando em casa. A igreja triunfante está agora vendo esse live, fazendo uma alta análise na sua vida. Senhor, será que eu estou perdido em casa ou não? Qual a minha posição? Senhor, eu tenho tocado, eu tenho quebrado, Senhor, a minha aliança. Senhor, eu tenho quebrado, eu tenho falhado, Senhor. Mas o Deus da segunda chance está aqui nesta noite. O mesmo Deus que te escolheu, é o mesmo que quer te levantar aqui nesta noite. Glória a Deus, recebe essa palavra nesta noite. Que o Espírito Santo possa falar mais forte em cada coração. Pastor, muito obrigado pela oportunidade.